A paz do Senhor, eu me chamo Jadson, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas da classe de adultos do terceiro trimestre de 2023. O tema da revista: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos estudando a lição número 8 e o tema da lição é transgênero. Que transrealidade é essa? Textual, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 2, versículo 7, versículo 18 ao 25. É uma leitura quebrada, mas você que está acompanhando na sua casa, você acompanhe a leitura. Eu não estarei fazendo a leitura para não ficar muito grande o vídeo. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. O segundo ponto é reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E o terceiro ponto vai elencar os efeitos da ideologia da transgênica. Introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. Gênesis 2, 24. No entanto, a desconstrução dos valores e da revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre elas a transgeneridade. Nessa lição, veremos as características deste fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino, por meio de seu sexo biológico. Primeiro ponto: compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciá-lo do sexo atômico. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciá-lo do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Esse conceito também alcançou a educação formal em todos os seus níveis. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais formulados pelo MEC para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano traz a seguinte definição: o conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construída a partir da diferença biológica do sexo, enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico. No conceito de gênero, torna-se o desenvolvimento das noções de masculino e feminino, como construção social. O uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsabilidade pela grande diferença existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Tome-se como exemplo a discussão do tema da homossexualidade. Muitas vezes se atribui conotação homossexual a um comportamento ou atitude que é a expressão menos convencional de uma forma de ser homem ou mulher, mas
há tantas maneiras de ser homem ou mulher quanto as pessoas. Baseada nesses critérios, os conteúdos de orientação sexual para o ensino fundamental foram organizados em apologia à liberdade sexual. O desafio que se coloca é o de dar visibilidade a esses aspectos considerados fundamentais. O trabalho com a orientação sexual supõe refletir sobre se contrapor os estereotipos de gênero, raça, nacionalidade, cultura e classe social ligados à sexualidade. Implica, portanto, colocar-se contra as discriminações associadas a expressões da sexualidade, como a atração homo ou bissexual, e aos profissionais do sexo. Nessa perspectiva, gênero passa a significar que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia dos seus corpos. Desse modo, argumentam que uma pessoa não precisa comportar-se de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Neste caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica do corpo humano. Assim sendo, validam toda e qualquer prática sexual. Subtópico 2. Cisgênero e transgênero. Cisgênero classifica a pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo do nascimento. A fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece mulher, e o nascido macho, que se reconhece homem. No portal dicionário informal, cisgênero é o termo utilizado para referir-se ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o seu gênero de nascença. De acordo com Jaqueline Jesus, cisgênero é um conceito que abarca a pessoa que se identifica com o gênero que lhes foi determinado quando de seu nascimento. Transgênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, um indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, e um nascido fêmea, que se comporta como homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e identificam-se com um gênero diferente do sexo biológico. Nesse sentido, se incompatibilidade entre sexo físico e gênero psicológico também é chamado disforia de gênero. Argumenta-se que o gênero é independente do corpo. O termo transgênero foi expandido como um termo guarda-chuva que cobre várias categorias que costumavam ser distintas como travestis e transexuais. Como transgênero é mais aceito socialmente do que os termos anteriores, o termo passou a ter uso crescente nos anos recentes. Hoje, ele também é utilizado para incluir várias categorias novas, tais como gênero queer, pessoas que não se consideram nem masculinas nem femininas, bigênero, gênero fluido e muitas outras. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero, independente do sexo biológico, ou seja, argumentam que não há conexão entre corpo e identidade de gênero. A narrativa transgênero separa completamente o gênero da anatomia do corpo humano. Desta forma, toda expressão de sexualidade é considerada normal, defendida e incentivada. O movimento social de representatividade é chamado de LGBTQIA. Subtópico 3. Transgênero e sexualidade. Para os sexólogos, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela identifica-se e por qual gênero sente atração sexual, a saber, primeiro, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Segundo, o homossexual, quando a atração pelo mesmo. E terceiro, bissexual, quando a atração é por ambos gêneros.
E quarto, assexual, quando inexiste atração por gênero algum. E quinto, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Com essa classificação, não se fala mais em sexualidade no singular, mas em sexualidades no plural, ou ainda diversidade sexual. Nesse diapasão, a orientação sexual passa a referir-se à atração afetivo sexual por alguém de qualquer gênero. Nessa filosofia inexistente, norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas, consideram-se que a prática heterossexual não é a única sexualidade possível. A mesma explicação apregou-se acerca da identidade de gênero, isto é, para o ativismo de libertação sexual. Nem toda pessoa é naturalmente cisgênero. Neste cenário, tal qual as demais, uma pessoa transgênero pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual, dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se atrai e relaciona-se afetiva e sexualmente. Pessoas transexuais geralmente sentem que seu corpo não está adequado à forma como pensam e sentem, e querem corrigir isso adequando seu corpo à imagem de gênero que tem de si. Isso pode se dar de várias formas, desde o uso de roupas, passando por tratamentos hormonais e até procedimentos cirúrgicos. Para a pessoa transexual, é imprescindível viver integralmente, exteriormente, como ela é por dentro, seja na aceitação social e profissional do nome pelo qual ela se identifica, ou no uso do banheiro correspondente à sua identidade de gênero, entre outros aspectos. Assim como nessa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Dessa maneira, o significado de sexualidade deixou de ser algo extraído da anatomia do corpo e tornou-se algo imposto ao corpo, a partir do pressuposto da sexualidade como construção social e identidade sexual. Foi reduzida a um conceito pós-moderno, completamente desconectado do corpo. Ponto 2. Reafirmando a visão bíblica de gênero. Subtópico 1. A constituição biológica. O homem, do hebraico Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:22. Cristo ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10:6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Gênesis 35:18 e Daniel 7:15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado, homem ou mulher. Gênesis 1:27, Gênesis 2:24. O sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que a criação divina, os cromossomos sexuais X e Y, determinam o sexo masculino, macho, e os cromossomos sexuais XX determinam o sexo feminino, fêmea. Desta forma, a ética sexual cristã está fundamentada no modo como os seres humanos foram originalmente criados. Nesse PAC, pondera que a questão central é como definimos a nossa identidade. Atualmente, a suposição geral é que os seres humanos são movidos fundamentalmente por desejos, sentimentos e atrações, que os seus sentimentos sexuais definem a sua identidade. Em contrapartida, biblicamente, os anseios de nosso corpo precisam estar sob
o controle do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Acerca dessa temática, o apóstolo Paulo alerta que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Gálatas 5,17. E ainda adverte que o nosso corpo mortal inclina-se para a prática da imoralidade sexual, tais como adultério, fornicação, impureza, lascívia. Gálatas 5,19. Por consequente, os sentimentos e os desejos carnais não servem como guia confiável dos propósitos de Deus para o nosso corpo. O marcador mais confiável de quem somos é nossa identidade física e corporificada, dada por Deus, como homem e mulher. Enquanto o ativismo da atividade sexual presume que o corpo biológico não serve como referência para a nossa identidade de gênero ou para nossas escolhas de ordem moral. O cristianismo honra o corpo como macho e fêmea, em vez de subordinar o sexo biológico a sentimentos psicológicos. Subtópico 2. A constituição moral. O homem foi criado dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. A imagem de Deus pertence à nossa natureza moral, intelectual e espiritual. O comentário de Bacon descreve que o homem foi feito à imagem de Deus. É um ser espiritual apto para a imortalidade. Gênesis 1, 26. É um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo. Gênesis 1, 26. E é um ser moral que tem a semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. Stanley Orton leciona que, a respeito da imagem moral de Deus, dos seus seres humanos, Deus fez ao homem reto. Eclesiastes 7:9. Até mesmo os pagãos, que não possuem conhecimento da lei escrita de Deus, conservam uma lei moral escrita por ele em seus corações. Romanos 2, 14, 15. Em outras palavras, somente os seres humanos possuem a capacidade de sentir o que é certo e errado, bem como o intelecto moral e a vontade necessários para escolher entre eles. Por essa razão, os seres humanos são chamados livres agentes morais. Não obstante, o pecado corrompeu a moralidade de gênero humano. Gênesis 6:5. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram afetadas, inclusive nosso arbítrio. E, portanto, a humanidade é incapaz de salvar a si mesma, pois neste estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido, ele também está aprisionado, destruído e perdido. Deste modo, em seu estado de descuido, o pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado. Por isso, o plano divino, os crentes precisam ser restaurados segundo a semelhança moral original. Efésios 4, 22 a 24, Colossenses 3, 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, operando interiormente e promovendo a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos 8, 2 ao 5, e versículo 13, versículo 14, 1 Tessalonicenses 5, 23. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6,12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, tais como o adultério, Êxodo 20:14, e a homossexualidade, Romanos 1, 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 ao 28. O tópico 3. A constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Gênesis 1, 27 e 28. Sempre fez parte da criação original de Deus um homem unir-se sexualmente numa só carne com sua mulher. Gênesis 2, 24. Cristo, ao abordar o tema, associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus 19, 4, 6. O Donovan assevera que ter um corpo
masculino é ter um corpo ordenado estruturalmente para a união amorosa, como um corpo feminino e vice-versa. Nesse perce endosa que o corpo tem um telos, ou propósito intrínseco. A moralidade bíblica expressa uma versão maior da dignidade e do significado do corpo. A visão bíblica da sexualidade não é baseada em uns poucos versículos bíblicos espalhados. É baseada em uma cosmovisão teológica que os incentiva a viver de acordo com um design físico de nosso corpo. Ao respeitar o corpo, a ética bíblica supera a dicotomia que separa o corpo da pessoa. Ela cura a alienação e cria integridade e plenitude. A raiz da palavra integridade significa completo, integrado, unifocado. A nossa mente e emoção em sintonia com o nosso corpo físico. Nessa direção, ela acrescenta que a cosmovisão bíblica leva a uma visão positiva do corpo. Ela diz que a correspondência biológica entre macho e fêmea é a partir da criação original. A diferenciação sexual é parte do que Deus declarou ser muito bom, moralmente bom, o que significa que fornece um ponto de referência para a moralidade. Há um propósito nas escrituras físicas de nosso corpo, que somos chamados a respeitar. A moralidade teológica cria harmonia entre a identidade biológica e a identidade de gênero. O corpo, pessoa, é uma unidade psicossexual integrada à matéria importa. Assim, sendo relacionamento sexual conforme idealizado pelo Criador, prevê uma realização completa entre macho e fêmea, na busca do prazer conjugal e na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmo 127, 3 ao 5. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico da sexualidade. 1 Coríntios 7, 3 e 4. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos de construção social, mas estão intrinsecamente relacionados. Ponto 3. Efeitos da ideologia transgênero. Subtópico 1. A depreciação da heterossexualidade. Nas escrituras, o modelo de sexualidade é a heterossexual. Isto é, a relação sexual deve ocorrer entre um homem e uma mulher. Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10:7, Efésios 5:31. No entanto, ativistas sexuais atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o teórico social Michael Warner cunhou o termo heteronormatividade, que passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. O termo hétero significa outro, diferente, diz respeito à atração sexual que uma pessoa sente por outra, de sexo diferente do seu. O vocábulo norma significa algo que regula e que busca tornar igual. O termo norma também está associado ao que é normal, ou seja, aquilo que segue uma norma. Assim, pode-se compreender o termo heteronormatividade como aquilo que é tomado como parâmetro de normalidade em relação à sexualidade, para designar como norma e como normal a atração ou comportamento sexual entre indivíduo e sexos diferentes. Nessa concepção, a heteronormatividade é vista como um opressor de regular, normatizar e obrigar as pessoas à heterossexualidade, de impor uma regra pela perspectiva biológica, determinista e pela construção social estereotipada. Alega-se que o padrão heterossexual é discriminatório, preconceituoso e transfóbico. Nesse condão, o ativismo atua na imposição de um novo normal, a diversidade sexual. Nessa direção, Ana Lídia Petri constata que pessoas que se submeteram à cirurgia de redesignação sexual têm comparecido a programas de televisão para falar de suas vidas.
Indivíduos do sexo feminino como aparência corporal reconhecida como masculina no âmbito da cultura, com tórax mastectomizados e peludos e com abdômen grávidos, estampam capas de revista. O desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos tem possibilitado a implementação de procedimentos e terapêuticas farmacológicas e de tecnologias cirúrgicas antes impensáveis nos domínios de gênero e sexualidade. Não seria exagero, pois dizer que como impulsionadora ou na esteira desses desdobramentos biotecnológicos, a transexualidade tem pautado um extenso debate político, social e intelecto que tem colocado em xeque, dentre outras noções, a essencialistas sobre gênero, sexo, sexualidade e identidade. A estratégia perpassa pelo ativismo parlamentar e jurídico na busca de reconhecimento legal da identidade de ser transexual e a criminalização de quem pensa diferente. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal, o STF, criminalizou a divulgação de toda e qualquer opinião considerada ofensiva sobre os diferentes modos de exercício da sexualidade. Com a decisão, o Supremo atropelou o poder legislativo e cedeu ao patrulhamento na militância LGBTQIA. Nessa esteira, o ativismo infiltrou-se no sistema educacional e por meio da imposição da ideologia de gênero nos currículos escolares. O 2. Construção de narrativas. A militância trans alega que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Exigem terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual como solução para adequar o corpo à mente. O ativismo na educação e saúde pública impõe-se no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do já citado nascimento no corpo errado. Em contrapartida, em 2017, o American College of Pediatrics publicou que o uso indiscriminado de terapia hormonal e a prática da cirurgia de mudança de sexo são um erro. No relatório destacam-se os seguintes pontos. Primeiro, conflitos entre mente e corpo deve ser corrigido pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Segundo, meninos não nascem com o cérebro feminilizado e meninas não nascem com o cérebro masculinizado. Terceiro, pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. Somados a essas questões, levantamentos sobre a violência contra homossexuais e transexuais no Brasil, realizados por ONGs e instituições acadêmicas e amplamente divulgados pela grande mídia, fundamentam-se em notícias de jornais interpretadas de modo falacioso. A maior parte dos casos catalogados e noticiados não caracteriza violência motivada por preconceito sexual. Essa constatação não quer dizer que a discriminação inexistente, apenas que os dados são maquiados a fim de impressionar e sensibilizar a opinião pública em favor da militância. A falácia desses relatos sustentam a afirmação muito repetida de que o Brasil é o país que mais mata homossexual e transexuais no planeta. Subtópico 3. Linguagem neutra. O movimento LGBTQIA+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Ignoram o fato de que a língua portuguesa, o gênero neutro, é absorvido pelo masculino. No uso correto das regras gramaticais, o masculino é usado de modo genético para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a utilização do masculino como neutro
passa a não ser aceito, pois segundo o ativismo silencia e apaga dos discursos as mulheres e as pessoas trans não binárias. Nesta concepção e na tentativa de construir um vocábulo próprio por meio da massificação ideológica, os ativistas pretendem impor à sociedade uma linguagem inclusiva a fim de que pessoas que fogem do espectro binário de gênero possam ser visibilizadas, especialmente na forma oral da língua portuguesa. Desta forma, a militância viabiliza ações governamentais para substituir as vogais A e O, na pretensão de realizar o gênero. Algumas propostas de grafia são elo em lugar de ele ou ela, todes em lugar de todos e ser amigues em lugar de amigos. Assim sendo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Isaías 5:21. Chegamos à nossa conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho e feminino, fêmea. Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito. Eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24:35. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Se você deixe seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima aula.